Simplificando com a LMR. Hoje nós vamos falar com você a respeito de pensão por morte. Como a gente consegue fazer essas provas no caso de companheiras, como que faz esse requerimento. A gente vai trazer todas as dicas aqui para simplificar a sua vida, não é mesmo? É sim, mas antes da gente entrar mesmo no assunto a fundo e com detalhes, gente, nós temos vídeo no canal toda terça e toda sexta às 18 horas e a gente vai trazer aqui para vocês dicas de formas a simplificar mesmo os seus direitos junto ao INSS. Então dê um like, ative o sininho para vocês acompanharem a gente aqui. O que a gente vê, tem mais dúvidas dos segurados, é como fazer as provas quando não é casado, né? O companheiro falece e não tem a certidão de casamento aí. Então fica muitas dúvidas a respeito desse tema, o que juntar de documento. Então a gente vai trazer isso para você hoje. Bom, então no caso, se você perdeu o seu companheiro ou sua companheira e não era casado, tem um rol de documentos que você pode fazer. O INSS, ele pede 3 provas, pelo menos aí, para fazer essa comprovação de união estável, para não precisar ir até a justiça para fazer essa prova. Tá? Então, caso você não tenha isso, não tenha nenhuma declaração no cartório, alguns rolos de provas aqui é importante chamar a atenção de vocês. Tá? Vocês podem ter aqui contas conjuntas, contas em bancos, né, que pode ser conjuntas. Na empresa, quando você vai trabalhar numa empresa, você declara que tem um companheiro ou uma companheira, essa ficha também é a empresa fazer uma declaração que quando você foi admitido, você declarou que tinha uma companheira ou um companheiro, vale como prova. Alguma declaração que você levou o esposo ao médico lá e declarou que estava sendo acompanhado. Além dessas provas, conta bancária conjunta também serve como prova da união estável, comprovante de endereço indicando o mesmo endereço. Mas, gente, sobre o comprovante de endereço, a dica que eu trago aqui para vocês é assim, não leve os 3 últimos, né, antes do óbito. Tenta pegar comprovantes de anos diferentes. Então, por exemplo, pega um mais antigo, talvez se vocês até acessarem o site da Companhia de Força, Luz, vocês conseguem um acervo mais antigo de endereços aí, até mesmo da conta de água também. A ideia é provar que vocês viveram juntos no mesmo endereço por um longo período, tá? Por exemplo, constitui prova também da união estável a certidão de nascimento dos filhos havido em comum. Então, é um documento que vai servir de prova para essa união estável e além de outras situações, como, por exemplo, se você era dependente dele ou dela na empresa, se a empresa colocou você como dependente no próprio convênio, plano de saúde, isso também entra como prova de uma união estável. Seguro de vida também, né? Compras de eletrodoméstico, de móveis, onde vocês declaram lá que moraram juntos. É importante, caso vocês vivam em união estável com alguém, sempre declarar isso. Isso é muito importante. Qualquer prova que vocês tiverem que teve o companheiro, que declarou união estável, é importante. Por exemplo, a gente tem aqui um cliente que tem um contrato de honorários. Quando a gente pergunta aqui qual que é, se é solteiro, se é casado, ele vive em união estável. Esse documento já pode ser prova para você poder requerer a sua pensão por morte. Então, vocês que vivem em união estável, que não por algum motivo não houve a regularização, né? Declarem isso, tá? Em qualquer lugar que for pedir o estado civil de vocês, é importante vocês declarar que vivem em união estável com alguém, porque isso pode servir de prova para vocês lá na frente. Exatamente, gente. Além disso, é importante trazer aqui que a pensão por morte é um benefício que sempre sofreu muitas mudanças. E a reforma da Previdência, ela mexeu bastante com esse benefício, principalmente na forma de calcular. Então, qual foi o ponto da reforma que mais foi alterado na pensão por morte? Em razão da regra de cálculo. Atualmente, a pensão por morte é paga da seguinte forma. O INSS ele reserva 50% do valor que seria do benefício para a cota familiar, então é feita uma reserva, e ele paga 10% para cada dependente, até o limite máximo de 100%. E, por exemplo, você é viúva, você tem mais 2 filhos, então você recebe 70%. Se porventura essa cota dos filhos ela for extinta, isso não retorna para você. Isso realmente ali zera, o INSS não retorna mais isso para os dependentes que ficaram. Então, mudanças significativas, porque isso mexeu bastante com o valor dos benefícios de pensão por morte após a reforma de 2019.
E inclusive também após a reforma, muito se falou que quem pedisse pensão não tinha direito à aposentadoria e vice-versa. Não é bem assim que funciona. Tem sim um redutor com relação a isso, mas é possível você receber a sua aposentadoria e a pensão também. É possível fazer isso. Muitos casos de pensionistas deixam de pagar o INSS porque acham que não vão poder acumular. Então, é possível sim, você vai poder acumular com a sua aposentadoria. Então, se você contribuir, você vai ter a sua pensão e a sua aposentadoria. E nesse caso, gente, de acumular a pensão com a aposentadoria, o INSS ele vai garantir para você sempre o pagamento integral do benefício mais vantajoso, tá? Então você recebe 100% aí o benefício mais vantajoso e depois é feita uma regra aí de proporcionalidade, dependendo do valor, mas resumindo, é possível acumular, então não desanimem da sua aposentadoria ou não desistam da sua aposentadoria só porque você já é pensionista, porque isso no futuro pode contribuir para que você tenha uma renda a mais e com certeza aí garantir uma maior qualidade de vida para você. Com relação aos dependentes da pensão por morte, a gente tem tipificado na lei quem são os dependentes já no caso de ter casamento, né, que é esposa e filho, são dependentes presumidos já na legislação. Outros dependentes têm que ser provado, tem que provar que existe a necessidade de se ter esse benefício. É no caso de pai, mãe, irmãos, né? No caso de ser uma pessoa solteira, mas que tem aí a mãe como dependente, o irmão como dependente, essa dependência ela tem que ser provada, tá? No caso de esposa e filhos, se for filhos maiores incapazes, a dependência é presumida. É importante se falar isso porque se a pessoa acha que ela era solteira, a mãe já vai lá e faz o pedido de pensão por morte, que já tem o direito. Não, precisa provar que ela dependia desse filho para ter direito à pensão. E outra regra muito importante para trazer para vocês relacionado à pensão por morte é que ela tem sim, gente, um prazo de validade, tá? A pensão por morte hoje ela só é vitalícia se a pessoa atende a alguns critérios. Então, por exemplo, critério de idade. Para o viúvo ou para a viúva que tinha mais de 44 anos de idade na época aí do óbito, eles têm direito à pensão vitalícia. Para os demais casos, então quem tinha aí menos de 44 anos de idade, segue uma tabela com prazos de duração desse benefício, tá? Então, o pessoal traz muito essa dúvida e realmente existe esse prazo aí de validade e vai depender da sua idade no momento do óbito aí do seu cônjuge ou do seu companheiro. Com relação a filhos, também existe um prazo de validade. O filho ele só recebe a pensão por morte até os 21 anos. Agora, muitas dúvidas que o pessoal traz aqui para nós no escritório mas eu faço faculdade, eu não consigo ficar com esse benefício até eu terminar minha faculdade. Gente, o INSS, ele não paga o benefício de pensão por morte para o filho acima de 21 anos, mesmo que ele esteja cursando a faculdade, tá? Agora, isso é diferente no caso do filho inválido, que possui alguma deficiência. Esse filho, ele tem direito ao benefício, mesmo que ele atinja os 21 anos, tá? Por conta da situação dele de deficiente, ele não tem condições aí de se manter, mas o filho que não é inválido até os 21 anos, independente se estiver cursando alguma graduação. Além dessa regra do prazo de validade da pensão, gente, é muito importante aqui trazer para vocês que, na dúvida, ou se vocês têm muitos dependentes do benefício, procure sempre um especialista em previdência, para que seja feito o cálculo dos valores, até mesmo para você ter certeza se o valor que você está recebendo está correto, porque realmente é um benefício que mudou bastante. E, por fim, que é uma dúvida recorrente aqui no escritório. Eu recebo a pensão, eu posso me casar de novo? Pode, você não vai ter nenhum impedimento em se casar novamente. O que não é permitido no INSS é você receber 2 ou mais pensões. Isso não tem como, você não acumula esse benefício no INSS, tá? E até mesmo, gente, se é o caso de você casou novamente, eventualmente você veio ficar viúvo de novo, você pode inclusive escolher pelo benefício mais vantajoso. Lembrando que o INSS deve sempre priorizar o pagamento daquilo que for mais vantajoso para o segurado. Mas você pode se casar de novo e você não recebe mais de uma pensão. É importante aqui fazer um alerta aqui para vocês com relação à habilitação da pensão.
Muitas vezes o companheiro que não tinha aí o casamento e tem filhos, vai lá e pede sozinha a pensão e concede a pensão, tem filhos menores, e acha que porque recebe a pensão foi habilitado para ele. E só vai perceber que ele não estava habilitado nessa pensão quando cessa o benefício. Então é importante vocês verificarem isso também. Tem que habilitar os filhos e o companheiro. Então, se foi habilitado somente os filhos, aí então é possível que faça a habilitação juntando as provas que a gente mencionou aqui no início desse vídeo, tá? Então, isso é importante também, porque muitas vezes você vê o benefício cessar e a pessoa não sabe por quê, porque ela não foi habilitada de forma correta na pensão. Gente, é muito comum isso acontecer, então fiquem bem atentos. Quando vocês forem sozinhos pedir a pensão, você mãe, que tem aí os filhos menores, se realmente a pensão saiu só no nome dos filhos ou se saiu no seu também, tá? Não deixe, gente, de procurar, na dúvida, um especialista em previdência para te auxiliar. Bom, vamos ficando por aqui hoje no canal e estamos aqui simplificando com a LMR.